Meu povo, depois de um mês eu apareço de novo aqui, até sem aparelho, para falar sobre Enem. Eu fiz ontem, se tudo deu certo, publiquei esse vídeo na segunda e vamos falar sobre a primeira prova que eu fiz, estou com ela aqui na mão. Vamos falar sobre o que eu achei, o que eu tive, o que eu não tive, a não ser que mesmo eu estando no primeiro ano do ensino médio. Vamos ter essa conversinha aqui com vocês, um cenário que faz tempo que a gente não conversa aqui. Partiu? Bom, de conteúdo, a prova desse domingo foi de linguagens e de humanas. Linguagens teve muita coisa de português, obviamente, e o que tem? Vamos supor, gramática, diga onde está errada a crase. Não tem nada a ver com isso. É só interpretação de texto. Eu, sinceramente, achei que essa parte ia ser um pouco mais difícil, porque eu sou péssimo em linguagens. Por exemplo, eu fiz um vídeo de redação falando sobre aquilo, porque eu fui procurar coisa para estudar para redação, e vi aquela ideia, achei maravilhosa. Tanto que eu me adaptei bem para aprender redação com aquilo, mesmo eu ainda não sei escrever direito. Tanto que a redação dessa vez, e ficou horrível a minha redação, mas fala disso aí. Então, em português, que a gente geralmente estuda isso aí, tem muita interpretação de texto. Eu disse que, por exemplo, eu já vou falar daquela polêmica, né, daquela língua dos gays e travestis, deixa eu ver se eu acho aqui do Pajubá. O pessoal disse que, tipo, criticou e tal, e blá blá blá. Eles poderiam colocar outro assunto pra não dar tanta polêmica, porque eles sabiam que ia dar, mas isso aqui foi só interpretação de texto. Geralmente o pessoal na internet publica essa foto aqui, ó, só isso aqui, né? E sendo que tem, tipo, quase uma meia coluna sobre a questão. E é só pra interpretar esse texto. É como se no pré você interpretasse um quadrinho da Turma da Mônica, bem simples, tipo, o Joãozinho foi não sei aonde, Cebolinha foi não sei aonde, e aqui é outro tipo de texto. Praticamente tudo sobre português e literatura foi isso. E para a área de humanas, que eu até prefiro humanas do que linguagens, para você ter uma ideia o quanto eu amo linguagens, né? Mas, o que teve em humanas? História. Consegui me adaptar muito bem, porque eu sempre tive professores muito bons em história e tal. E o que eu tive no nono ano teve nessa prova. O que eu tive no primeiro, segundo, terceiro ano, não tive, não, obviamente. Mas o que eu tive no nono ano teve, que foi a Era Vargas, tem até a fotinho dele aqui sobre a coisa das criancinhas lá. Tem essa partezinha aqui daquele cartaz lá da Era Vargas. Teve também da Revolta dos Marinheiros, que eu me lembrei, eu não sabia a história, mas eu lembrei a causa da Revolta dos Marinheiros, que era essa a pergunta. Isso você tem que estudar bastante, porque eles enrolam, tem que saber qual é a pergunta, porque às vezes tem várias respostas que todas se adaptam, mas eles perguntam uma só. E geografia eu até que fui tranquilo, eu sempre gostei de geografia, teve pouquíssima geopolítica, que é a parte que eu mais gosto, que é o que tem no nono ano do ensino fundamental, e no ensino médio é mais a parte de relevo, clima, que eu não gosto. E teve praticamente isso aí, geopolítica teve uma só. Outras é mapa, relevo, o que causa, tipo, depressões e uma coisa assim do tipo, e assim vai indo. Eu não vou aprofundar muito nos conteúdos disso daqui, porque não é a minha área, né, como todo mundo sabe, e também porque eu não sei qual conteúdo é, eu simplesmente respondi. Outra que eu queria falar é a língua estrangeira, que aí entra um tchanzinho aqui que eu achei muito interessante. Eu escolhi inglês, que é o que eu me adapto melhor aí, né, o Wizard paga nós, mas teve uma das perguntas aqui que eu achei maravilhoso. Caiu uma pergunta de um trechinho do livro, o trechinho do livro estava em inglês, obviamente, você tinha que dizer o que aquele trechinho falava, e o livro era qual? Um que, por sinal, eu já li quase 200 páginas durante as minhas aulas, que é 1984, de George Orwell. Este livro aqui, ó, caiu no Enem. A pergunta foi muito bem feita. Era um trechinho do Winston falando com não sei outro cara lá, que eu não quero dar spoiler do livro, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, quando eu terminar. Que ele falava da questão do Estado, né? O que o Estado utilizava para dominar as pessoas. Que essa é a história do livro, né? Só que as alternativas, 5 alternativas, todas elas estavam corretas. Como eu li o livro, como eu estou lendo o livro, eu sabia que as 5 alternativas, o Estado usava aquelas 5 coisas para dominar a população. Só que uma delas é a que estava no trechinho. Então, a gente, quem não leu o livro, até que me pegou. Mas olha só que legal, caiu em 1974, no Enem. E como eu tô falando desse livro aqui, que eu ainda falta muita coisa para ler, tem bastante história para acontecer, e é maravilhoso esse livro, é um dos melhores. Eu sou fãzaço do George Orwell, o livro é a Revolução dos Bichos, que foi o livro que eu mais gostei de ler na minha vida, mas eu tenho a promoção para você, olha só que coisa louca. Se você não sabe, o canal tá associado com a Amazon, e aqui na descrição tem um link para você comprar este livro aqui, essa versão aqui, com frete grátis até quinta-feira. Então se você tá vendo esse vídeo quando lançou, quinta-feira dessa semana aqui, o frete é grátis, corre lá e compra.
Se você chegou depois, também tem no Kindle, que também tá baratinho. A versão em inglês tá de graça, hein? Vai lá aprender. E agora, a redação do Enem, que foi, olha, o truquezinho. Muita gente reclamou dos textos motivacionais, eu não li eles. Isso, pra mim, é melhor, porque tu acaba meio que se percebendo, tipo, eles usam os textos motivadores como um norte pra você, mas às vezes tu acaba copiando aquilo e eles não querem isso, né, obviamente. Tipo, tu perde nota, né? Eu não li pra não perder atenção, fui direto pro texto, fui começar a escrever. Eu só tinha meia hora pra escrever, porque eu perdi muito tempo fazendo a prova. E a minha redação ficou um lixo. Mas o assunto eu achei até fácil. Se esse Enem que eu fiz hoje valesse pra minha vida e eu não tivesse estudado nada, como foi o meu caso nesse ano, eu me adaptaria melhor nesse assunto do que no assunto do ano passado, que foi educação de surdos no Brasil. Esse ano foi manipulação do usuário a partir do controle de dados na internet. E em um dos textos motivadores que eu bati um olho, admito, olhei o título e tal, falava de algoritmo. Quando eu vi aquilo, eu me lembrei do quê? Aonde nós estamos aqui? No YouTube. Eu me lembrei do algoritmo do YouTube, eu sei como ele funciona, ou o que a gente acredita como ele é, né? E falava da manipulação do usuário a partir de dados, eu falei, tipo, você pode ter dados e tal, e com os dados que aquilo que você teve, eu referenciei ali o livro 1974, que tem uma frase que é tipo, você tem o passado, você controla o futuro. Se você tem o passado, você controla o passado e manipula o futuro, que é o que o Estado faz no livro 1974. E eu botei um pouco isso na redação, só que falando eu sei explicar bem, mas escrevendo, olha, parece uma criancinha de 3 anos. Eu vou ter que estudar muito isso aí. E você trata de estudar também, porque é importantíssimo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo que eu quis conversar com vocês. Na próxima semana tem a prova de Exatas e Ciências da Natureza, que é a minha área. Então, acredito eu que eu vou saber um pouquinho mais do que nessa daqui. Tomara que sim. E o próximo vídeo que eu também vou fazer na próxima prova vai ser mais aprofundado nos conteúdos. Isso aqui foi só para conversar com vocês o que eu achei do Enem e etc. Se você está inscrito no Enem no 3º ano de ensino médio valendo agora já para a faculdade, vá lá, estude. Eu não gosto de desejar boa sorte, porque isso aí não existe, né? Por probabilidades daquilo que você estudou, acertou e errou. Então, tenha uma boa prova, se concentre e eu vejo vocês segunda que vem com mais um vídeo desse sobre o Enem. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau. Compre 1984, livro maravilhoso. Link na descrição. Frete grátis até quinta-feira. Tchau.